Pode se assentar. Amém? Deus abençoe a tia Lalá e as crianças que estão lá na salinha. Que o Espírito Santo de Deus possa falar com elas da mesma forma que Ele vai falar conosco através da palavra de Deus. Amém, irmãos? Precisamos sempre ter esta compreensão. De vez em quando, assim que eu lembrar, eu quero fazer essa ilustração com vocês. Continue olhando para cá, não olhem para mim, continuem olhando para lá. A gente precisa sempre ter essa compreensão. O pregador, o pastor, é apenas um instrumento na mão do Senhor. A função dele diante da igreja de Cristo é expor essa palavra, pregar, é ensinar essa palavra. E por que eu gosto de trazer isso à nossa lembrança? Para nós lembrarmos que nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Hoje nós estamos aí na geração que as pessoas estão fazendo cursos aí de 5 mil, 10 mil, 3 dias de curso. E eu quero ilustrar isso como, irmãos, é de graça. Foi prometido lá no profeta Isaías. Aquele que tem fome, aquele que tem sede, pode vir e comprar sem dinheiro. Pode comer, pode beber, porque é de graça. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos, não há ensinamento maior, não há curso melhor, não há investimento tão grande que poderíamos fazer em nossas vidas quanto a palavra de Deus. Amém, igreja? Se vocês estiverem com suas Bíblias, queria pedir que vocês abrissem na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E, por gentileza, se você puder permanecer com sua Bíblia aberta, seja ela física ou no aplicativo, até o final da exposição vai ser uma benção. Irmãos, eu sempre gosto de dar um tema à mensagem. E a mensagem de hoje é: o que eu recebi, também entreguei. E duas coisas nós já precisamos começar a analisar, irmãos. Só lembrando, rapidinho, eu falei isso na oração, mas irmãos nossos pediram para trazer uma satisfação a vocês, Tem uma parte que está viajando e tem uma parte que está trabalhando. Esse período de verão, o trabalho deles demanda que eles trabalhem nesse horário da noite, coincidindo com o nosso horário da escola bíblica e do culto, mas eles falaram que eles continuam firmes em oração, e estão conosco aí na caminhada, em nome de Jesus. E que nós estejamos em oração uns pelos outros, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. O que eu recebi, também entreguei. E à luz do Espírito Santo, a gente já vai ler aqui os 11 versículos que nós conversaremos hoje. Eu já gostaria que nós começássemos a fazer essa análise individual. Aqui tem dois movimentos. Um movimento de recepção e um movimento de entrega. Foi o texto que o Senhor nos trouxe no dia do batismo. Lá em casa, no culto, lá na garagem da casa dos meus pais. Ide. Primeiro Jesus lembra: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois ele falou: ide por todo mundo, pregando o evangelho, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar tudo aquilo que eu tenho dito, ensinado a vocês. E nós precisamos ter essa compreensão. A gente não pode perder uma das grandes características da igreja, da congregação, da igreja local, que é o quê? Ensino. Mas ensinar o quê, irmãos? A palavra de Deus. Eu e Lalá,
a gente acabou desenvolvendo também como um hobby. A gente troca muita ideia sobre a palavra de Deus, né? O que ela lê, o que eu leio, a gente vai conversando, juntando. Irmãos, nós vivemos numa era chamada também de era da informação. Mas vocês concordam comigo que na mesma velocidade que a era da informação é a era da desinformação? Irmãos, a gente fica doido. É tanto caminho, é tanta possibilidade. É os algoritmos de YouTube, de Instagram e de outros aplicativos entregando tanta coisa numa velocidade tão grande. E investe em dólar, e investe em criptomoeda, e investe em Bitcoin, e investe naquilo, e investe nesses fundos, e investe naquilo. Roger, enquanto estava na escola bíblica, me chamou a atenção uma coisa. Nós estamos numa nação ao qual ainda assim temos certa liberdade para poder pregar o evangelho. Vocês concordam comigo que essa tal liberdade, que tem uma música popular que canta ela e diz: o que eu vou fazer com essa tal liberdade? É o que os homens tanto estão buscando, independência de Deus desde o Éden. Aí quando os homens conquistam essa tal liberdade, eles não sabem o que fazer. Já percebeu que agora entrando no evangelho, a quantidade de evangelhos que são pregados nessa nação? Cada denominação querendo trazer um evangelho, cada líder querendo trazer um evangelho, cada grupo achando que inventou a roda. E é uma enxurrada de evangelhos. Existe evangelhos, irmãos, no plural? Não! Existe evangelho. E aí chega a grande questão. O que eu tenho recebido? Sabe qual é o problema? Um exemplo. Pastor Léo está levantado como um pastor aqui na Atos 2,42. Sabe qual é o grande problema? É se as pessoas quiserem ficar bebendo daquilo que o pastor Léo está bebendo o tempo inteiro. E o que eu quero dizer com isso? O nosso chamado do cristão, do crente, individualmente é beber em Cristo. É a partir daí que nós vamos compreender o verdadeiro evangelho. Lembra aquele convite que ele faz, que eu acho maravilhoso? Qual festa? Acho que é João 7, capítulo 7. Ah, meu Deus, eu não vou lembrar a festa. Enfim, no último dia da festa, os judeus tinham como ritual, saía do templo, ia num local específico, pegava uma bandeja com água e vinha em procissão para poder lavar o altar dos sacrifícios que ficava na frente do templo. Eles faziam isso 7 vezes. Dos tabernáculos, isso. E aí, Jesus está ali observando esse ritual judaico. Quando eles estão indo para a 7ª caminhada, Jesus irrompe e brada: aquele que tem sede, vem até mim e beba. Esse é o grande problema. Se vocês ficarem dependendo da Atos 2,42, do pastor Léo, nós ficamos vulneráveis nesse tabuleiro chamado vida. Eu não sou Jesus, irmãos. Eu não sou o Espírito Santo. Eu tenho erros, eu tenho falha. Inclusive eu posso falhar numa interpretação, mas Jesus nunca falha. Essa é a grande questão. O que eu recebi? O que eu recebi? E o que eu tenho de mais apreço enquanto eu recebo? O que me completa? Irmãos, olha para cá rapidinho. Primeiro livro da Bíblia é qual? O último. Apocalipse. São 66 livros que compõem a Bíblia. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento.
66 livros que contam a mesma história. Qual história? O plano da salvação, o plano da redenção. Gênesis capítulo 1 e 2, criação. Gênesis capítulo 3, queda. De Gênesis capítulo 4 até Apocalipse, redenção. A história de Deus mostrando como que ele tem redimido o seu povo desde o Éden, explicando que a salvação já nos tinha sido dada desde antes da fundação da história do mundo. E Apocalipse, consumação. A redenção vai até Apocalipse e em Apocalipse está consumado. Eu não entendo por que Jesus bradou na cruz e está consumado. Vai estudar Apocalipse. Você vai entender. Ele já venceu. Ele já não tem uma pequena porcentagem da história a ser mudada. Ela já está decretada desde a eternidade. Pô, beleza, a história está decretada, cruzo meus braços? Não. A nossa carne quer demais isso, irmãos. Eu não sei vocês, a minha quer. Ficar no conforto, quietinha, tô salvo, pô. Não. Fomos salvos, fomos alcançados. Lembra o tema da mensagem daquele dia do batismo? Alcançados para alcançar. Não é tipo assim, já peguei a minha passagem aqui por graça da arca, qual é meu assento? Sentei na arca, só vou esperar a volta agora. Espera vir um dilúvio, estou aqui acomodado. Não! O nosso chamado é o mesmo de Noé. Quem vai fechar a porta da arca pelo lado de fora é o Senhor. Nosso chamado é ficar que nem um doido Noé ficou. Para a sociedade ele era um doido. Pregando o Evangelho. Não estava tão claro, tão evidente como nós temos hoje. Irmãos, vocês têm percebido? Vamos pegar um exemplo dos Estados Unidos. Eu, Leonardo, não estou trazendo aqui uma profecia, uma visão que eu tive da parte do Senhor, mas por outro lado, desde que eu compreendi a caminhada cristã, eu já não creio mais em coincidências. Olha o incêndio que os Estados Unidos está passando. Eu, particularmente, não acho ser à toa a parte mais bilionária, talvez, daquela nação, do estado de Los Angeles, que está queimando. Bilhões de mansões, de riquezas, artistas de Hollywood, grandes pessoas de posses a nível mundial perdendo suas casas. Está percebendo como que um dia, vento, fogo, o Senhor, Pai do Senhor, meu irmão, o Senhor ceifa a riqueza do homem? Europa se preparando, talvez, para as suas nevascas mais fortes de toda a história. Brasil, entra ano, sai ano, entra ano, as mesmas dificuldades climáticas. Lembrando de forma rápida, Romanos capítulo 1, o Senhor falou, vocês querem liberdade? Eu vou dar liberdade a vocês. Esse é o maior juízo que o homem pode receber, a humanidade pode receber em vida. É quando Deus entrega aos homens a sua própria vontade, a sua própria sorte. E não sei o que estou falando isso não, tá? Se tiver curioso, abre o capítulo 1 de Romanos e vai ler. Me diz, irmãos, as nossas leis sendo afrouxadas. O que é errado se tornando correto dentro dos tribunais. Os famosos cálices de Apocalipse, a ira de Deus
Eu não sei se vocês percebem, eu vejo a ira de Deus cada dia mais derramada sobre a humanidade. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? Foi a conversa que eu estava tendo recentemente com uma pessoa a qual eu amo muito. Mas eu não consigo entender esse Deus bom que permite isso. Eu falei, gente, vocês não querem Deus intervindo na história do homem. Nós queremos independência de Deus o tempo inteiro. Aí quando o bicho pega, cadê Deus? Eu falei, ele continua no mesmo lugar, assentado no seu alto e sublime trono, governando toda a terra, inclusive entregou nação por nação ao Senhor Jesus Cristo como herança. E ele está pondo todas elas como que estrados dos seus pés. A palavra de Deus está se cumprindo. Numa velocidade talvez assim, sabe, espantosa. Sabe um dos grandes sinais? Nós pregamos aqui no texto de Mateus, irmãos, Mateus 24. Sabe qual é um dos grandes sinais, o maior sinal que Jesus apontou como aquele iminente ao seu retorno? Distração da igreja. Igreja distraída. Roger, dando o capítulo 19 de Atos pra gente, foi muito interessante quando Lucas registra sobre a passagem de Paulo em Éfeso, que ele diz lá no final, e a palavra do Senhor crescia. Às vezes a gente está achando que Deus só recebe glória quando a igreja está abarroada de gente. Irmãos, o evangelho do Senhor Jesus veio aqui nessa praça, por exemplo. Tem 5.000 pessoas reunidas. O evangelho foi anunciado com fidelidade. Nenhuma alma se rendeu. Quem disse que a palavra do Senhor não cresceu? Ela cresceu. Ela foi proclamada, ela foi anunciada. A glória da palavra é a própria palavra. Não é a recepção humana, não é a resposta humana à palavra, porque ele é o Deus de toda glória. Ele não precisa do homem para ter glória, para receber glória. Ele é o Deus de toda glória. Jesus abençoe e guarde. Sabe, irmãos? Ele é glorioso por ser glorioso. Ele é poderoso porque ele é poderoso. Ele é majestoso porque ele é majestoso. E a gente vai entrar na palavra agora. E aí talvez a gente... Vamos ficar puxando um pouco de história e trazendo para os dias atuais. Talvez a gente pense, tipo, a maior catástrofe do Brasil. Não sei, sinceramente eu não sei. Sei lá, Mariana, uma enchente do Rio Grande do Sul, uma explosão numa fábrica. Aí vamos falar em nível mundial, as guerras. Olha que loucura que foi a história da humanidade. Os homens estavam imensamente antropocêntricos. No final do século XIX, ou seja, final dos anos 1800 e início dos anos 1900. Por quê? O mundo gozava de uma paz nunca vista antes. E os homens achando, encontramos o caminho. A gente sabia que a gente ia resolver esses problemas. 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial, 30 milhões de mortos. 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de mortos. Em menos de 50 anos, duas grandes guerras fabricaram 90 milhões de vidas ceifadas. E aí a Europa e o mundo entrou num desencanto. Poxa, a gente achou que tinha encontrado o caminho, a resposta. E aí, irmão, vai pensando em outras coisas. Grandes tragédias, grandes catástrofes. Sabe qual é a maior tragédia da história humana? Gênesis capítulo 3. A queda. Titanic afundou, irmãos.
Hoje tem centenas aí de cruzeiros transatlânticos. As torres gêmeas caíram. Quantos outros prédios no mundo inteiro foram levantados? Isso o homem pode fazer, irmãos. Já reparou a quantidade? Estava conversando isso com o Alá também. A quantidade de acidentes aéreos que estão acontecendo ao redor do mundo? Acredito que ainda seja, mas sempre foi tido depois do elevador como o meio de transporte mais seguro do mundo. Avião. Mais pessoas morrem nas estradas do que morrem em acidentes aéreos. Mas já reparou como é que o número de acidentes aéreos estão acontecendo? Estão aumentando? Já reparou como que, ontem eu estava lendo uma reportagem, milhares de motoristas que foram convocados para poder fazer recall dos seus carros não foram fazer. E as montadoras anunciaram que eles estão correndo grande risco de vida, de morte no caso. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Para mais uma vez dizer que a palavra do Senhor é perfeita. Sabe por quê, irmãos? Tem um Senhor chamado dinheiro que está comandando este mundo, que está em parceria com o príncipe desse mundo, comandando famílias e comandando vidas. As pessoas estão tão desesperadas atrás de grana, atrás de dinheiro. As pessoas não estão parando, as pessoas não estão descansando. As pessoas estão atrás dessa promessa do Eldorado, do dinheiro. E muitas vezes, nós, aqueles que deveríamos ser sal e luz, é o que a gente está entregando para as pessoas. A gente já está se esquecendo de entregar Cristo, de entregar o Evangelho. A gente está com tanta desinformação. A gente está com tanto foco naquilo que não deveria ter foco. A gente está tão sufocado. E a palavra de Deus diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim, tal como preguei a vocês. A menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Senhor, essa é a tua palavra. Se revele a nós. Fala conosco de forma coletiva, de forma individual. Nos dê amor pela tua palavra, Pai. E nos dê vontade, uma vontade grata de te obedecer. Não uma vontade penosa, mas nos dê uma disposição grata para poder te seguir. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é maravilhoso demais, né? Ver Paulo reconhecendo com tanta profundidade, humildade e sinceridade que ele é devedor da graça.
Irmãos, vamos imaginar um jornal no Éden, capítulo 1 e 2 de Gênesis. Notícias maravilhosas. Deus criou, Deus confia a criação aos homens. E aí sai a manchete, dia 3, se a gente puder falar. Manchete do capítulo 3 de Atos. Péssimas notícias no jardim do Éden. Homem e mulher enganados pelo diabo, querendo se tornar Deus, desobedecem ao Criador e sujeitam toda a raça humana à queda. Mas aí, no final do dia, um jornal extraordinário. Extra! Deus trouxe o escape ao seu povo. Deus anuncia que a salvação está posta desde antes da fundação do mundo. Eis que vos anuncio o Salvador. As notícias são maravilhosas, irmãos, para os que creem, para os que confiam. Irmãos, venho lembrar-lhes, ou fazer conhecido, o evangelho que anunciei a vocês. É isso que a gente faz. Domingo após domingo, terça após terça, encontro após encontro. Lembrar o evangelho. Essa carne pecaminosa, ela é ligeira em se afastar de Deus. E é o que nós temos falado, culto é graça. O Senhor nos reunir para poder nos anunciar o evangelho é graça, é bondade. E é o que Paulo está falando aos Coríntios. Eu não venho trazer uma outra pregação, eu venho lembrar o evangelho a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. E aí começa a grande questão para a gente. Qual o evangelho que eu recebi? Eu continuo firme? Eu estou firme nessa mensagem? O que está conduzindo a mim? É fácil, irmãos. O diagnóstico é fácil. Olha para a sua vida, olha para a sua mente, para o seu coração. O que tem conduzido a sua vida? O que tem conduzido os seus projetos, os seus planos, os seus pensamentos? É o evangelho ou é outra coisa que não é o evangelho? Lembra, irmãos, que lá em Coríntios chegaram os superapóstolos? Começaram a pregar um evangelho diferente do que Paulo pregou? Isso aqui é uma bênção e uma desgraça. Depende da forma que nós nos relacionamos. Sabe por quê? Antigamente, talvez, aqueles judaizantes tiveram que viajar de Jerusalém até Coríntios. Hoje, irmãos, o cara dispara da China um negócio aqui, tá no nosso telefone. Vem uma heresia do Japão, tá aqui. Vai uma heresia do Brasil para o Japão, tá lá. O que tem motivado os nossos dias? Por meio dele, vocês também são salvos. Mas Paulo diz, se retiverem a palavra assim tal como preguei a vocês. Irmãos, se você se ludibriou por um evangelho diferente, Timóteo, vai chegar aquele dia que os homens não suportarão mais ouvir a verdade. E nós estamos nesses tempos, onde as verdades do evangelho doem, machucam. As pessoas querem ilusão. Lembra um texto de Isaías que nós já pregamos também? Não profetize verdade para a gente. Nós gostamos de ilusão. Nos conte mentiras. Era o pedido do povo a Isaías.
Nada muda, irmãos. Nada muda, infelizmente. E ele disse, se vocês retiverem a palavra, tal como preguei a vocês, a menos que vocês tenham crido em vão. E está todo mundo crendo. E o evangelho hoje é moda. O evangelho hoje é moda, irmãos. Sabe qual é o livro mais vendido no ano de 2024 no Brasil? Alguém sabe? Café com Deus Pai. Tu vai na internet, uma porção de gente. Eu nem creio, mas eu acho legal. Me faz bem, Café com Deus Pai. Por quê, irmãos? Evangelho que não causa arrependimento genuíno não é evangelho. A gente estudou em Atos. O povo de Éfeso se converteu e eles vieram pela rua confessando: ó, eu fazia isso. Lá era uma capital da bruxaria, ocultismo. As pessoas levaram seus livros para serem queimados, demonstrando publicamente o que eu cria era uma mentira. O que eu cria era um engano. É isso o que a conversão genuína deve fazer na vida das pessoas. É isso o que a conversão genuína faz. E aí Paulo continua, versículo 3. Antes de tudo, sabe o que ele diz? Em primeiro lugar, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Paulo falou, o evangelho que eu estou anunciando a vocês não é uma invenção minha. Irmãos, vocês sabem de quem que o apóstolo Paulo recebeu o evangelho diretamente? Jesus. É o que Paulo está dizendo. O que eu entreguei a vocês foi o que eu também recebi. E ele falou, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. O que eu recebi? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Lembra, domingo passado, pregamos aqui 2 Coríntios? O justo que morreu pelos injustos, para que todos morressem por ele. Irmãos, não tem problema nenhum a gente planejar nossas vidas. Isso é saudável. A gente pensar, fazer planos. Mas calma aí. O que adianta a gente conduzir as pessoas, falando de uma forma bem popular, para se darem bem nesse mundo, se elas estão perecendo eternamente? O que adianta eu chegar no final da minha vida, multipliquei meus empreendimentos, abri mais lojas, meus investimentos em 5 anos, em 10 anos, renderam 300%, olha o meu carro aí, olha a minha casa, e estão caminhando para poder perecer eternamente. É o que Paulo falou, o que eu recebi. Esse homem gastou a vida no evangelho, irmãos. E sabe o que é interessante? Às vezes, a gente fica esperando um cargo na igreja. A gente fica esperando. Irmãos, isso é para hoje, é para já. Não é para começar quando a igreja marcar uma data de evangelismo, não. Começa na família, começa com os vizinhos. O que ele disse, o que eu recebi antes de tudo, eu entreguei a vocês. O Evangelho, Cristo. E ele disse, o que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Sabe por quê, irmãos? Que Paulo anuncia o Cristo que ressuscitou. Pregação que não fala do Cristo ressuscitado. Tem cristão que tem vergonha hoje de falar de Jesus ressuscitado. Pô, os caras vão me achar maluco. Deixa te achar, cara. O que valida a nossa pregação é que Cristo ressuscitou, com todo respeito às outras religiões. Maomé continua enterrado onde foi. Davi continua enterrado. Salomão também. O apóstolo Paulo também. Kardec também.
Os papas também, os pastores também. Esse pastor aqui, se morrer, vou ali para o Rua dos Passos, apodrecer. Mas o Cristo das Escrituras ressuscitou, vive e reina. A gente não traz uma vã filosofia, a gente traz uma mensagem do Deus vivo. Isso é o Evangelho. E depois ele disse, olha só que maravilhoso, um dado histórico dentro das Escrituras, até porque o livro de Atos, que nós estamos estudando na IBD, a gente tem ele como um livro histórico. Olha o que ele disse. E apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12, ao restante dos apóstolos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Ele está falando para os coríntios, ó. Vocês não acreditam na ressurreição? Jesus apareceu aos apóstolos, a Pedro primeiro, depois aos apóstolos, e apareceu a mais de 500 pessoas. E a maioria vive. Estão em dúvida, irmãos? Sai de Coríntios, dá um pulo lá em Jerusalém. Vai trocar uma ideia com a galera que está lá. E depois ele diz, porém alguns já dormem. É a forma carinhosa do apóstolo falar que alguns já morreram. E depois ele diz, depois ele foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, também foi visto por mim, Paulo falando de si mesmo, como por um nascido fora de tempo. Porque o apóstolo Paulo, ele não era daquele grupo dos 12 que foram levantados lá durante os 3 anos de Cristo. O apóstolo Paulo a perseguindo a igreja. Paulo pediu uma carta da liderança judaica em Jerusalém e falou, me manda para Damasco. Agora eu quero matar cristão em Damasco. E Paulo está no caminho para Damasco. E ali Jesus aparece para ele. Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí Paulo diz, por isso que ele disse que ele é como que um nascido fora de tempo. E ele disse, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Eu era assassino de cristão, eu era matador de cristão. Olha o que a graça faz, irmãos. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Ele é o que? Apóstolo da igreja do Deus vivo. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. E agora que eu começo a virada para a gente poder encerrar esse texto. O que eu recebi, eu também entreguei. E olha o que ele disse. Se eu recebi a graça, se eu confio no Cristo ressurreto, isso não pode desembocar apenas em debates. Em eu ficar debatendo, é vida prática. É mudança de vida. Ele diz aqui, ó. A sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, eu trabalhei mais do que todos eles. Ah, mas eu não sou Paulo. Eu não sou apóstolo. Jesus não apareceu ressurreto para mim. Esse é o chamado para todos, irmãos. E aí, voltando, segundo Jesus Cristo profetizando, um dos grandes sinais que mostraria a antecedência, a proximidade do seu retorno, é a igreja sonolenta, é a igreja distraída, é a igreja dormindo, é o culto que virou entretenimento. Irmãos, nós estamos aqui no processo de plantar essa igreja. E eu estava lendo um livro, confesso a vocês que me fez até dar uma desanimada, mas vou continuar. Uma orientação, uma recomendação para as igrejas que estão em processo de plantação. 2 coisas que são avaliadas. Se ela tem um bom estacionamento e se o banheiro feminino é limpinho. Tu pode pregar uma porção de heresia, falar uma porção de abobrinha aqui no microfone. Tu pode manipular o povo, tu pode fazer o povo se emocionar, derramar dinheiro na igreja, mas tu tem que ter um estacionamento e um banheiro feminino limpo. Ridículo, irmãos. Me perdoem o termo. Ridículo. Perdeu toda a finalidade. A começar que o culto não é para a gente se sentir bem. O culto é para poder ser prestado a Deus.
Agora, se você vai sair daqui arrependido, se sentindo bem, se sentindo mal, triste, sorridente, aí é outra coisa. O culto não foi feito nem para mim, nem para você. O culto é para Ele. É quando os loucos se juntam numa igreja local e vêm adorar. Adorar que é esse Jesus que vive. Esse Jesus que ressuscitou. Isso é o culto. Aí no culto Deus salva, Deus liberta, Deus emociona, Deus nos constrange. Quantas vezes eu saio daqui constrangido pregando a palavra? E o Espírito Santo, a lambada. Rapaz, você está falando disso, mas você peca. Tu está errado. Tu está anunciando aquilo que tu não faz. Muda. E o grande chamado é esse. Não é a gente vir aqui posar de perfeitões. Pelo contrário. Bem-aventurado os pobres de espírito. É a primeira característica, é o primeiro valor do reino de Deus que Jesus fala na bem-aventurança, do sermão da montanha, o sermão do monte. E quem é o pobre de espírito? Senhor, eu sou um pecador vacilão. Todo meu orgulho, meu ego, minha vaidade está aqui, ó. Daqui agora é conforme o Senhor fala. Antes eu andei da minha maneira. E encerrando, Paulo dizendo que trabalhou mais do que todos eles, ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Sabe o que Paulo reconhece aqui, irmãos? Que tudo isso que a gente vê de transformação na vida dele, não foi ele. Não foi a capacidade dele. De repente, Paulo tinha inúmeros motivos para poder se gabar com a igreja de Corinto. Sabe por quê? A igreja de Corinto, nesse momento, ela estava detestando Paulo e amando os falsos pregadores que estavam lá naquela igreja. E ele está consertando tudo isso com a igreja através dessa carta. E talvez Paulo, movido por vaidade, poderia estar falando, vocês pensam que vocês são quem? Eu sou Paulo, eu sou aquele cara usado assim, mas não. E aí eu quero voltar à grande reflexão. É um pequeno texto que nos ensina muito, mas eu queria voltar ao tema da mensagem de hoje. O que eu recebi, também entreguei. Há aqui os que já creem. Só precisa avaliar o que você recebeu, o que você tem recebido. Porque vida com Jesus, não é, eu recebi a salvação, parei aqui e vou viver, não. Aí ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e aí vem atrás de mim. Tem uma prerrogativa para seguir Jesus. É necessário morrer. E a gente precisa pensar qual é o evangelho que nós recebemos. Ó, eu só conheço de Deus o que eu ouço do pastor Léo domingo, terça. Tá errado. Se eu fosse um mau caráter? Jesus falou isso. Guias cegos conduzindo um rebanho cego. Se tiver um guia cego e um rebanho cego, o primeiro buraco aberto na frente, vai acontecer o quê, irmãos? Todo mundo vai, plum, cair. Ele falou, aquele que tem sede, venha e beba. Beber dele. Beber dele. É um convite, é um chamado para um relacionamento íntimo com Jesus. Um relacionamento pessoal com Jesus. E a gente pensa, o que eu recebi eu também entreguei, irmãos. Nós não estamos na família que nós estamos atualmente à toa. Nós não estamos na cidade ao qual nós moramos, ou São João da Barra ou Campos, à toa. Há um propósito de Deus estabelecido através de tudo isso. Eu não preciso, eu vou para a África, vou para os países lá para poder pregar. Prega aqui, cara. Você está aqui, prega aqui. Eu vou amar uma criança lá. Pô, ama aqui. Começa amando tua família.
Começa amando o vizinho. Começa amando aquelas pessoas complicadas. Esse é o chamado, pô. Ah, eu quero... Começa aqui. Começa na tua casa. É para agora. E da mesma forma, eu acredito que o culto ele jamais é uma coincidência, um culto jamais é à toa. E aquele que ainda não recebeu, tem a oportunidade de receber. De receber o Evangelho do Senhor. Irmãos, as coisas não se resolvem num culto, não, numa pregação, numa palavra, não. Vida com Cristo é um passo de fé. É eu querer essa vida, eu abandonar a minha vida. Quer ver a coisa dar certo com Jesus na caminhada? É começar a gente a abandonar mesmo aquilo que nós temos como uma convicção nossa de sentido de vida e deixar que a vida dele venha, que o evangelho dele venha. E isso vai se desenvolvendo, é um relacionamento, é um conhecimento. Pensa um relacionamento de homem e mulher. Quantos talvez iniciam, logo no início, no processo, você vê que as coisas não se identificam e fica pelo caminho. Mas como que ele vai ganhando maturidade? É com os dias, é com o tempo. Você vai conhecendo o jeito da pessoa, a pessoa vai conhecendo o seu. Você vai sabendo como ceder, a pessoa vai sabendo como ceder. A vida com Deus é essa. É conhecimento. Eu vou conhecendo e vou adorando Ele da maneira que Ele espera ser adorado. Isso é o Evangelho. Que está tão bagunçado aí, que está tão relativizado. Por quê? Muitas vezes nós estamos distraídos ou sufocados por aquilo que não é Cristo. E eu gostaria de fazer uma oração com vocês nesse momento. Por quê, irmãos? De verdade mesmo. Aqui nós cremos que do início ao fim, essa é uma obra de Deus. É uma obra do Espírito Santo. Não é uma obra nossa. Não é uma obra feita na nossa sabedoria, na nossa capacidade, sabe? E eu não sei qual é a condição de cada um, mas cada um sabe qual é a sua condição diante do Senhor. Depois dessa oração, a gente vai fazer uma oração pela vida do Levi também. E já até aproveitando para poder introduzir com isso. Na verdade, aqui nós entendemos, quando nós trazemos uma criança aqui na frente, que nós a dedicamos ao Senhor. Nós não apresentamos ela ao Senhor, por quê? Porque o Levi é a criação do Senhor. Por graça, por bondade de Deus, foi concebido ao casal Guilherme e Milena. Mas o Levi, originalmente, não é um projeto deles, é um projeto do Senhor. A gente não vai apresentar ele ao Senhor porque foi o Senhor que formou ele. A Bíblia diz que o Senhor conheceu o Levi quando ele era uma substância informe. O Senhor viu ele crescendo. O que os aparelhos aí de ultrassom não viram, o Senhor viu. 24 horas por dia, cada segundo, o Levi sendo formado. A gente vai dedicar ele. E cabe a esse casal a baita responsabilidade de instruir o Levi no caminho ao qual se deve andar. Assim é com cada um de nós que estamos aqui. O Senhor nos formou. O Senhor é o nosso Criador. Eu não sei quais são as questões internas que você tem, eu tenho as minhas. Tenho certeza que cada um que está aqui tem as suas questões internas. Uma coisa eu te falo de certeza. A verdadeira resposta, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira informação só vem dele. Nós estamos na era da informação, nós falamos isso, mas estamos também na era da desinformação. A mesma velocidade que nós temos de informação, nós temos de desinformação. Hoje a gente já não sabe mais no que acredita.
Qual a mídia que a gente acredita? Antigamente, mídias que tinham credibilidade hoje já não tem mais. Porque tudo se move por dinheiro. Tudo se move por interesses, por vantagens pessoais ou de um pequeno grupo. Mas aqui tem uma pessoa, irmãos, que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E essa pessoa tem um nome, Jesus Cristo. E nós vamos orar por isso, nesse momento. Pode ficar sentadinho, quem está em pé, fica à vontade. Nós vamos falar, pedir a Ele, o que Ele nos trouxe como promessa no início do culto, no Salmo 3. Sobre o teu povo está a tua bênção. Se você crê nisso, irmãos, feche os teus olhos em nome de Jesus nesse momento, para nós orarmos ao Senhor, para nós estarmos bem conectados a Ele. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui diante do Senhor gratos mais uma vez, porque o Senhor nos trouxe Tua palavra que é viva, eficaz, poderosa. Senhor, o Senhor conhece cada pessoa que entrou aqui. Os que nos escutaram vão nos escutar posteriormente, através da rede social. O Senhor conhece cada vida. O que nós queremos clamar ao Senhor nesse momento é que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo. Que a Tua bênção esteja sobre esta igreja neste exato momento. Que o Senhor possa corrigir se o evangelho que está em nós é um evangelho diferente do evangelho do Teu Filho Jesus. Nos traga o verdadeiro evangelho, Pai. Nos desperta a buscar na Tua palavra. Nos desperta, Senhor, a também dar aquilo que nós recebemos, a compartilhar as boas novas do Evangelho. E Pai eterno e poderoso, se tem alguma vida aqui